Olá, bem-vindo de volta. Eu me chamo Bianca Padovani, sou estudante do primeiro ano de enfermagem aqui no Instituto Federal de Santa Catarina, campus Joinville, e vamos então dar continuidade hoje ao nosso bloco de aulas em conjunto, compartilhadas. Eu espero então que vocês também tragam as suas contribuições sobre uma disciplina que estamos tendo agora no segundo semestre, que é a Fisiologia Humana. A minha ideia aqui agora é continuar o nosso estudo com a questão das principais características do tecido muscular, No vídeo anterior, nós abordamos um pouco como acontece o processo na fenda sináptica, O que ocorre para haver a fadiga da junção neuromuscular, bem como a ideia do que seria miastenia graves, E hoje, então, a gente adentra um pouco mais especificamente ao tecido muscular. Então, o tecido muscular, ele é constituído de células alongadas que têm o seu citoplasma, grandes quantidades de proteínas motoras, Nós precisamos dessas proteínas que fazem, que se configuram para uma contração muscular, Isso é extremamente necessário, como é o caso da quitina e da miosina. E essas proteínas, elas vão estar organizadas de forma a promover a transformação de energia química armazenada em ATP em energia mecânica, tá? No caso, as células alongadas, Perdão. Então, elas vão estar organizadas justamente para produzir, para transformar essa energia química que está sendo armazenada na moeda energética que nós temos, que é o ATP, que é resultado, tanto de uma glicólise, no qual nós não temos o uso do oxigênio, bem como da respiração celular, do qual é produzido cerca de 36 a 38 ATPs, Transforma isso em energia mecânica justamente para conseguir fazer o processo de contração muscular. As células musculares, elas são denominadas miócitos, Então, tem um nome específico para essa célula muscular. E nós iremos ver também em outra disciplina que esses miócitos, eles vão ser originados através da mesoderme, Do qual nós vamos, então, conforme eu disse, se aprofundar em outra disciplina. Então, nós vamos ter 3 tipos de tecido muscular. O tecido estriado esquelético, o estriado cardíaco e o liso, Nós vamos entender por que eles são chamados de estriado e o liso não. Então, por serem alongadas, as células musculares também são denominadas fibras, tá? O tecido muscular esquelético, ele é formado por feixes de longas fibras, então a gente viu que pelo fato dessas células serem alongadas, elas podem ser denominadas fibras, Então, o tecido muscular esquelético, ele é formado por feixes de longas fibras, ou seja, de feixes de longas células, multinucleadas, ou seja, pode apresentar aí mais de um núcleo. Elas são cilíndricas e são arranjadas paralelamente entre si. Por que elas são, então, denominadas estriadas, Para o caso do estriado esquelético e do estriado cardíaco. Por quê? Porque quando a gente analisa esses dois tipos, de célula muscular no microscópio, elas apresentam faixas transversais em seu citoplasma, E isso configura, então, um aspecto de estria na musculatura, algo que a gente não encontra ao observar o músculo liso, tá? Então, é por isso que tanto o tecido muscular esquelético como o cardíaco, eles têm essa dominação de serem estriados. É importante também comentar, que o tecido muscular esquelético, ele é extremamente rápido, uma contração voluntária rápida e também voluntária, Eu escolho mexer os meus membros, levantar a minha perna, enfim, é algo voluntário. E da mesma forma também muito rápido, Porque a gente tem essa resposta muito rápida para esse tipo de tecido. Já o tecido muscular estriado cardíaco, também denominado estriado justamente, Porque ao olhar no microscópio, nós conseguimos ver essas faixas transversais. Ele vai ser, então, formado por curtas células cilíndricas, então, algo que já é diferente, Porque no tecido muscular esquelético, a característica do músculo é possuir longas fibras. Aqui no cardíaco, ele é formado por curtas fibras. Porém, são também cilíndricas e estriadas, que se aderem entre si mediante discos intercalares, que é uma estrutura que a gente vai
estudar com mais profundidade, né, mais adiante. E a sua contração, obviamente, é involuntária, que depende de estruturas fisiológicas e anatômicas da própria estrutura do coração, né, que é o nódo sinoatrial, que nós estudamos com um pouco mais de detalhe nas nossas aulas de anatomia humana. Você pode procurar aí no canal que nós temos uma aula sobre isso. E vamos trazer também, né, quando estudar especificamente esse tipo de tecido. Bem como também o auxílio, né, do sistema nervoso central. Também auxilia através dos seus hormônios, enfim, para configurar também a questão da sístole e a diástole. Além disso, esse tipo de tecido ele também tem uma contração vigorosa, ou seja, uma contração forte e rítmica, né? Justamente porque nós temos, então, esse batimento rítmico na nossa musculatura cardíaca. Além disso, o tecido muscular liso. Liso, justamente porque no microscópio nós não vemos essas estrias, essas faixas transversais, né? E ele é formado por curtas células fusiformes. O que seria fusiformes? São células que são alongadas e com as extremidades finas, né? Então elas são mais gordinhas no meio e finas na ponta. Nós vamos ver imagens ali mais à frente. Além disso, ela é também conhecida como músculo liso por não apresentar estrias transversais em sua contração, né? Conforme eu havia dito. E também é uma contração do tipo lenta e involuntária. Então, onde que a gente encontra esse tipo de musculatura? Basicamente, né, nos nossos órgãos internos, né? E também, se a gente for pensar no endotélio ali das veias e artérias, também temos tecido muscular liso, tá? Mas então nós vamos trazer com mais especificidade mais adiante. Além disso, vale salientar que quando a gente fala de tecido muscular, existem alguns nomes específicos para estruturas que compõem a célula muscular. Então, por exemplo, de uma célula comum, nós temos a membrana celular. Ao estudar especificamente o tecido muscular e a célula muscular, nós denominamos, ao invés de falar membrana celular da célula muscular, nós falamos sarcolema, né? O citosol da célula muscular vai ser chamado de sarcoplasma. E o retículo endoplasmático liso, né, que vai estar ali relacionado à formação de lipídios, nós podemos chamar de retículo sarcoplasmático. A gente consegue perceber de semelhança, né, esse prefixo sarco, que justamente se refere ao tecido muscular. Aqui nós temos uma imagem que eu retirei da histologia básica do livro do Junqueira, e nós conseguimos observar aqui que realmente existe diferença entre os tipos de músculo. Entre o músculo esquelético e o músculo cardíaco, que são ambos estriados, a gente realmente vê, né, essas estrias em paralelos, essas fibras em paralelo, né? Bem como a gente consegue perceber que existem vários núcleos, no caso do músculo esquelético, né, ao longo dessa fibra alongada. Aí ele traz aqui um corte transversal, dizendo, portanto, né, que a contração ela é forte, rápida, descontínua de controle voluntário, assim como nós comentamos. Na musculatura cardíaca, nós também vemos, né, esse nome específico que nós damos. Então, essas faixas transversais, tá? Conseguimos observar também os núcleos, que são bem alongados. Então, o núcleo no músculo cardíaco pode ter de 1 a 2 núcleos, né, por célula ali. E no músculo liso, nós não vemos essas fibras, né? Nós não vemos essas faixas transversais. Por isso, a sua denominação músculo liso, né? Mas vimos também, então, esses discos intercalares. E colocando aqui também, né, que o músculo liso ele tem uma contração fraca, lenta e de controle involuntário. Ok, então vamos adentrar agora, de forma mais específica, no tecido muscular estriado e esquelético. Então, os mioblastos, eles são precursores das células ou fibras musculares estriadas e esqueléticas, formadas ainda na fase uterina. Então, conforme nós vimos lá em cima, né, a partir da mesoderme, nós temos as células musculares denominadas de miócitos. Da mesma forma, os mioblastos vão ser precursores de células ou fibras musculares estriadas e esqueléticas
que são ainda formadas na nossa fase de vida uterina. A característica estrutural mais importante da fibra estriada esquelética e cardíaca é a existência de milhares de filamentos cilíndricos, que são as miofibrilas, responsáveis pelo aparelho contrátil em seu citoplasma. Então, outra coisa bem importante, sempre quando nós nos referirmos a uma estrutura, a um tecido muscular, o prefixo sempre vai ser mio, tá? Porque mio é um prefixo relacionado ao tecido muscular, tá? Então, nós temos milhares de filamentos cilíndricos, denominados miofibrilas, que são responsáveis pelo aparelho contrátil. Nós vamos ver, inclusive, que o processo de hipertrofia, para que eu aumente o meu músculo através das atividades físicas, eu preciso justamente como se fosse multiplicar ou fazer com que essas células crescessem, com que essas miofibrilas elas se inchassem. Daí eu tenho o crescimento do meu músculo, né? Mas só uma observação. Além disso, os músculos estriados, eles apresentam em seu citoplasma, né, ou também sarcoplasma, como nós vimos, uma proteína denominada mioglobina. Essa proteína ela é extremamente importante porque ela apresenta grupos M em sua estrutura, né? Conforme nós sabemos, a nossa hemoglobina, nossa célula anucleada sanguínea, ela tem em sua constituição 4 grupos M, que são cadeias, né, que possibilitam o contato com o oxigênio. Então, a mioglobina, ela tem essa mesma função, mas nós damos esse nome com esse prefixo mil justamente para designar a ela, né, a questão de ser uma proteína com esses grupos M que aderem ao oxigênio, só que no tecido muscular, ok? Então, assim, a mioglobina ela age como um depósito de oxigênio na célula muscular, algo que é extremamente importante, né? Quando nós precisamos realizar alguma atividade física, a contração dos músculos, nós precisamos de ATP. Então, para que o ATP ele seja produzido com maior eficiência, nós precisamos do oxigênio, tá? Cada músculo esquelético ele é formado por milhares de fibras musculares estriadas esqueléticas, que são organizadas em feixes, né, ou fascículos. Primeiramente, o músculo ele é envolvido por uma camada de tecido conjuntivo denso, que é chamado de epimísio, que contém vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos, tá? Então, primeira camada, epimísio. Logo abaixo, envolvendo toda a fibra, nós temos o perimísio, tá? Que envolve, então, e separam os fascículos da fibra. E envolvendo cada fibra muscular individualmente, nós temos o endomísio, que também é formado, né, por um tecido conjuntivo, que apresenta fibras reticulares e uma extensa rede de capilares sanguíneos e nervos, tá? Então, só para resumir, nós temos o epimísio, que envolve o músculo inteiro. Aí nós temos o perimísio, que envolve conjuntos de fibras. E aí sim, né, envolvendo cada fibra, nós temos então o endomísio, tá? Então, epimísio, perimísio e endomísio, envolvendo cada fibra muscular. Nessa imagem fica bem mais claro. Também retirei do livro Histologia Básica, né, do Junqueira. Então, a gente fez um corte aqui de uma célula, olha só, a questão de ser, né, uma estrutura fusiforme, é porque ela é mais gordinha no centro e fica mais fina nas pontas, né, isso que eu quis dizer, mais a linha acima. Então, a gente percebe o quê? Que nós temos aqui fibras musculares, tá? Nós temos capilares, nós temos, então, o endomísio, que vai envolver cada fibra muscular. Então, o endomísio é esse tecido mais interno, o mais interno possível. Ao meio, nós temos o perimísio, que vai envolver o conjunto de fibras, então, envolvendo cada fibra o endomísio. Já envolvendo o conjunto de fibras, nós temos o perimísio. E aí, sim, envolvendo o músculo inteiro, nós temos o epimísio, tá? Então, essas são as estruturas que configuram aí o tecido, né? O tecido muscular. A organização do músculo estriado esquelético. Já a estrutura das fibras musculares. O retículo endoplasmático liso, né, conforme nós vimos também denominado de retículo sarcoplasmático, ele é altamente desenvolvido e desempenha importante papel na contração muscular. Cada fibra é envolvida por uma lâmina basal e entre a lâmina basal e o sarcolema localizam-se as células satélite. Para que servem essas células satélites? Essas células são importantes para a hipertrofia e a regeneração desse músculo esquelético,
tá? Então, entre a lâmina basal e o sarcolema, nós temos essas células satélites. Ao observar as fibras musculares em um microscópio de polarização, as faixas escuras brilham, somente as faixas escuras. E quando nós temos materiais, né, que vão exibir propriedades diferentes, a depender da direção com que a luz se propaga, esses materiais são denominados anisotrópicos, tá? Então, pelo fato de somente essa parte escura brilhar, conforme esse desvio da luz que nós acabamos de comentar, né? Ele vai ser denominado de anisotrópico. Por esse fato, essas bandas ou essas estruturas que brilham vão ser denominadas banda A, de anisotrópicas, ok? Já as faixas claras que não brilham, ou seja, que são aqueles materiais que apresentam as mesmas propriedades físicas, independente da direção com que eu propague essa luz, né, com que eu direcione essa luz, são denominados de isotrópicas. Por esse fato, essas faixas claras que não brilham vão ser denominadas de banda I e de isotrópicas, ok? Então, foi por isso, foi daí que surgiu esses nomes, né? Banda A e banda I. Além disso, no centro da banda I, nós temos uma linha transversal escura denominada de linha Z. E no centro da banda A, uma zona mais clara denominada banda H. As cadeias leves são de actina e as cadeias pesadas são de miosina. No interior da banda I, nós temos uma linha transversal escura denominada disco Z. E no centro da banda A, nós temos uma zona mais clara denominada banda H. No centro da banda I, que são aquelas que não brilham, que são materiais isotrópicos, nós temos uma linha transversal escura, denominada linha Z. E no centro da banda A, que é aquela que brilha, né, são materiais anisotrópicos, nós temos uma zona mais clara, denominada banda H, tá? Então, nessa imagem que eu retirei, né, também da histologia básica do Junqueira, nós temos o músculo esquelético e essas bandas, essas linhas que a gente comentou, certo? Então, a gente consegue aqui, ó, puxando de um músculo, nós temos o fascículo muscular, né, que são os feixes de fibras, e nós temos as miofibrilas, tá? Dentro de cada miofibrila, nós temos, então, as faixas mais claras, que são aquelas que brilham, né? Aquelas que brilham são as anisotrópicas, então são denominadas de banda A, tá? Então, essas aqui seriam as bandas A. E no meio da banda A, nós temos o quê? No centro da banda A, nós temos a banda H, tá? Então, aqui, ó, a gente percebe a banda H. No centro da banda A, nós temos a banda H. E para aquelas estruturas que não brilham, que são as isotrópicas, denominada de banda I, vamos ver se tem aqui, ó, a banda I, nós temos no meio dela uma faixa também escura, que vai ser denominada de banda de disco Z, tá? Então, aqui na banda I, nós temos o disco Z, tá? Que está aqui, então, representado, né? O disco Z na banda I e aqui a banda A, né? Quando nós estamos nos referindo à banda A, tá? É um pouco confuso isso, sim, mas então você tem que pegar essa imagem, né? Observa bem essas estruturas para conseguir identificar onde cada um fica e qual que é qual a denominação de cada uma dessas linhas, dessas fibras, tá? Mas o que é importante a gente saber num todo é o que a gente vai ver aqui mais para frente, né? Quem desliza sobre quem e o que acontece com esse sarcômero, porque a ideia é essa, é diminuir essa unidade com a contração, né? Conforme a actina desliza sobre a miosina, que nós vamos ver mais adiante, esse sarcômero ele encurta, tá? Então, a ideia principal para a gente entender é essa. As miofibrilas, elas são constituídas de filamentos altamente organizados, dispostos ao longo das fibras, denominados de miofilamentos, classificados em dois tipos. Então, nós temos miofilamentos delgados, que predominam moléculas de actina, e nós temos miofilamentos espessos, que predominam moléculas de miosina, né? Então, a actina ela é mais fina, digamos assim, enquanto a miosina ela é mais grossa, mais espessa. Através da microscopia eletrônica, foi possível observar que os filamentos delgados de actina estão ancorados aos discos Z.
e que se dirigem para a região central de cada sarcômero, na qual se intercalam com os filamentos espessos, numa proporção de 6 filamentos delgados para 1 filamento espesso, tá? Então, nessa imagem, a gente consegue observar a fibra muscular, né? E aqui, aquelas bandas que nós comentamos. A banda A, de miosina, filamento espesso, e a banda I, da actina, né? Que tem, então, um filamento mais delgado. Conforme essa ideia, nós paramos por aqui e daí nós damos continuidade, então, no nosso próximo vídeo, tá? Então, te aguardo para que a gente continue, então, nesses estudos.